se eu te disser que a escala 5x2 pode tanto aquecer a economia, quanto gerar mais desemprego? Tudo depende de quem paga essa conta. A verdade é que uma mudança aparentemente simples na jornada de trabalho pode desencadear efeitos em cadeia, beneficiando alguns setores e desafiando outros. Essa discussão vai muito além da qualidade de vida individual. Ela toca no coração da produtividade, do custo de vida e da competitividade nacional. Prepare-se para entender porque essa escala é um dos debates econômicos mais polarizados da atualidade. Nos próximos minutos, você vai descobrir os mecanismos ocultos que conectam seu final de semana ao salário de milhões, e como uma lei trabalhista pode reconfigurar todo um ecossistema de negócio. Aperte o cinto, a viagem pela economia real está prestes a começar. A escala 5x2, 5 dias de trabalho e 2 de descanso, é vista por muitos como sinônimo de qualidade de vida. Mas quando a gente olha para a economia, os efeitos vão muito além do trabalhador. Adotada em grande parte do mundo, essa escala reflete uma evolução nas relações de trabalho, mas sua implementação em diferentes realidades econômicas gera resultados distintos. Enquanto os países desenvolvidos ela é quase um padrão, em economias emergentes ela pode representar um desafio estrutural. Vamos decifrar como isso influencia desde o PIB até a rotina de pequenos empresários. Ela não é apenas um calendário, é um contrato social com implicações profundas na geração de emprego, na inflação e até na saúde pública. Ignorar esses efeitos colaterais é analisar o trabalho como uma lente no século passado. Vamos começar pelo lado positivo, tá? Primeiro, aumento do consumo. Com mais descanso, as pessoas saem mais, consomem mais e movimentam setores como comércio, lazer, turismo e serviço. Esse aumento na circulação de recursos gera um efeito multiplicador, mais vendas significativas, mais contratações de setores, que por sua vez aumentam a renda disponível. Em destinos turísticos, por exemplo, a escala 5x2 pode definir a sazonalidade e sustentar empregos locais. Além disso, o e-commerce e o serviço de entretenimento também são impulsionados, já que as pessoas têm mais tempo para buscar experiências e conveniência. Esse ciclo virtuoso de consumo pode estimular novos investimentos em infraestrutura de lazer e logística, criando um ambiente de negócio mais dinâmico e diversificado. O resultado é uma economia menos dependente de poucos setores e mais resistente a crises. Segundo benefício, produtividade maior. Funcionários descansados tendem a errar menos, produzir mais e faltar menos. Em alguns setores, isso pode compensar o tempo fora do trabalho. Estudos mostram que a produtividade por hora trabalhada pode subir significativamente, compensando a redução na jornada semanal. Empresas que adotam o bem-estar corporativo veem retornos em inovação e engajamento. Em setores criativos e de tecnologia, a qualidade do trabalho entregue frequentemente supera a quantidade de horas de mesa, gerando valor agregado e vantagens competitivas a longo prazo. Essa mentalidade incentiva a otimização de processos e a adoção de tecnologias que eliminam tarefas repetitivas, pavimentando um caminho para uma cultura de trabalho focada nos resultados e não apenas em presença. O capital intelectual da empresa se valoriza, atraindo talentos e investimentos. Terceiro ponto positivo: saúde e redução de custos. Menos estresse significa menos afastamentos, menos gastos com saúde e mais estabilidade no mercado de trabalho. A redução de doenças ocupacionais e burnout diminui custos com planos de saúde corporativos e substituições temporárias. Isso significa uma economia bilionária para a previdência social e para os cofres públicos. Além disso, trabalhadores mais saudáveis permanecem ativos por mais tempo, aumenta a experiência acumulada e reduzindo a rotatividade, o que beneficia a formação de capital humano especializado. Em nível nacional, uma população trabalhadora mais saudável reduz a pressão sobre o sistema público de saúde, liberando recursos para outros investimentos sociais. A produtividade sustentada ao longo de uma carreira mais longeva também contribui para a solvência da previdência social. Mas lembrando, nem tudo são benefícios. Também tem impactos negativos na economia. Primeiro, o aumento de custos para empresas. Para manter a produção, muitas empresas precisam contratar mais gente ou pagar horas extras, o que encarece o custo final. Esse aumento na folha de pagamento pode ser especialmente crítico em setores de baixa margem, como a manufatura e o varejo tradicional. A necessidade de treinar novos funcionários e gerenciar turnos adicionais também eleva os custos diretos. Em países com legislação trabalhista rígida, essa flexibilidade pode ser ainda menor, forçando reestruturações profundas e, em alguns casos, a relocação da unidade produtiva. Em uma economia globalizada, esses custos adicionais podem reduzir a competitividade internacional, especialmente para países que competem com base no preço. A pressão por eficiência pode levar a uma automação prematura e a cortes de impostos que não são facilmente substituíveis, criando um dilema social imediato. Segundo, pressão sobre preços. Custos maiores que sempre acabam sendo repassados ao consumidor pressionam a inflação. Esse repasse é mais rápido em setores de alta concorrência e baixa elasticidade de demanda, como alimentação básica e serviços essenciais. A inflação de serviços pode se tornar persistente, corroendo o poder de compra do salário que a escala tentou valorizar. Para os bancos centrais, isso pode significar um dilema entre controlar preços e estimular emprego, complicando a política monetária. Em um cenário de inflação alta, os juros podem subir, desacelerando o crédito e os investimentos produtivos em outras áreas da economia. O trabalhador pode acabar paradoxalmente com mais tempo livre, mas com uma renda que compra menos, anulando parte do benefício social pretendido. Terceiro, risco para pequenos negócios. Empresas menores com margens mais apertadas podem não conseguir se adaptar e acabar demitindo ou fechando. Muitos pequenos negócios operam no limite de sobrevivência, sem acesso a crédito fácil ou capacidade de investir em automação. Para eles, a escala 5x2 pode significar reduzir o horário de funcionamento ou aumentar a carga sobre o próprio dono, que muitas vezes já trabalha 7 dias por semana. O resultado pode ser um aumento de formalidade com trabalhadores acima
dando condições precárias para manter emprego. Esse fenômeno pode aprofundar a desigualdade, concentrando a atividade econômica em grandes corporações mais resilientes. O tecido social de bairros e cidades menores, citado por pequenos comércios, pode se fragilizar, com impactos culturais e comunitários, que vão muito além dos números econômicos. O ponto de equilíbrio. O impacto da escala 5x2 não é igual para todos os setores. Enquanto os serviços e consumos tendem a se beneficiar, a indústria e pequeno negócio sente mais o peso dos custos. O equilíbrio está em políticas públicas que apoiam a transição, como incentivos fiscais temporários e linhas de créditos para a modernização. A negociação coletiva setorial também é crucial, pois permite ajustes conforme a realidade de cada indústria. Países que implementaram a mudança de forma gradual e dialogada colheram melhores resultados, com ganho de produtividade que compensam parte dos custos iniciais. A chave é reconhecer que não existe fórmula única. O sucesso depende de um diagnóstico preciso de cada setor e de construção de pontes entre interesses do capital, do trabalho e do consumidor. A transparência e o monitoramento constante são indicadores fundamentais para ajustar a rota e evitar consequências não intencionais. Não é solução mágica. O que a 5x2 significa para o futuro? Se bem implementada, com planejamento e adaptação, a escala 5x2 pode gerar crescimento sustentável. Sem isso, o risco é desemprego, informalidade e preços mais altos. O futuro do trabalho aponta para maior flexibilidade, mas também para maior responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e trabalhadores. A digitalização e a automação podem ajudar a mitigar custos, mas exigem investimentos em requalificação profissional. Ao longo prazo, uma economia com trabalhadores mais descansados e saudáveis pode ser mais inovadores e resilientes, mas o caminho até lá é cheio de escolhas estratégicas e trade-offs importantes. A discussão sobre a escala 5x2 é, na verdade, um ensaio para debates maiores sobre a renda universal, trabalho remoto e o valor do lazer na sociedade pós-industrial. As decisões que tomarmos hoje vão mudar não apenas o mercado de trabalho, mas o próximo conceito de prosperidade para as próximas gerações. Essa escala 5x2 não é boa nem ruim por si só. Ela é uma ferramenta e, como toda ferramenta, o impacto depende de como será usado. O debate econômico deve considerar quem ganha, quem perde e como podemos construir a transição justa. A sua opinião e seu voto influenciam diretamente essas políticas. Ficar informado é o primeiro passo para não ser pego desprevenido pela mudança do mercado. Este é um convite para você sair da posição de espectador e se tornar analista do seu próprio futuro econômico. A qualidade do nosso debate coletivo define a qualidade das políticas que serão implementadas. Se você quer entender como mudança de trabalho afeta a economia, seus investimentos e seu bolso, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho. Aqui a gente analisa o que realmente importa. Por favor, compartilhe esse vídeo se você achou de bom grado. Lembrando que também devemos se preocupar com o futuro do trabalho da economia brasileira. Deixa um comentário aí. Você acredita que o Brasil está preparado para adotar essa escala 5x2 de forma generalizada? Sua experiência pessoal conta muito nessa história. Lembrando, eu não estou falando que eu concordo ou não concordo. Estou apenas demonstrando um conteúdo com base em dados, em contexto histórico ou em locais que já deram certo. Por isso citamos coisas boas e coisas ruins. Até a próxima análise e tamo junto, pessoal.